É um vídeo muito forte, né? Fala de uma realidade, na verdade, algo muito verdadeiro e que os nossos olhos muitas das vezes não param para pensar, né? A gente muitas das vezes conhece essa realidade, muitas das vezes já ouvimos falar sobre essa realidade, mas muitas das vezes também a gente não para pensar sobre o que está acontecendo realmente. E eu queria trazer uma palavra para a gente hoje, no livro de Pedro, se vocês puderem abrir comigo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo do 1, a gente vai ler até o 11. Até o versículo 12, perdão. Amém? Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e a santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma esperança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não se murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês se exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que não por si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aquele que pelo Espírito Santo, enviado dos céus, lhe pregaram o Evangelho, coisas que os anjos desejam contemplar. Amém? Amém. E olhando para toda essa realidade, meu coração fica batendo muito forte, muito forte. E olhando para essa mensagem que Pedro estava escrevendo, né, para os cristãos na Capadócia, na Galácia, na Ásia, né, que eram cristãos que estavam sendo perseguidos, Pedro começa a falar sobre uma esperança viva. Pedro começa a falar sobre algo verdadeiro que veio da parte de Jesus Cristo. E para eles confiarem em algo que foi anunciado há muito tempo atrás, algo que os mesmos profetas, né, há mais de centos de anos, anunciaram que Jesus Cristo traria uma verdade, o Evangelho, e que Ele viria para poder restabelecer uma aliança eterna com o mundo. E Jesus Cristo foi anunciado pelos profetas, e os profetas anunciaram os sofrimentos de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo, como Pedro disse, eles anunciaram as glórias que iriam vir depois desse sofrimento, depois desse padecimento por Cristo, que seria a revelação mesmo do Evangelho para nossas vidas. Só que quando a gente olha para a vida de Pedro, de uma forma muito rápida, eu queria trazer para vocês que Pedro não sempre foi essa pessoa cheia de esperança. Pedro não sempre foi essa pessoa que encorajou os seus irmãos, que encorajou aqueles que estavam na sua volta.
A gente vai ver que Pedro, ele foi alcançado por Jesus Cristo quando ele estava pronto e tinha passado, na verdade, uma noite inteira pescando e tentando levar o sustento para a sua casa, e ele não conseguiu nada. E Jesus Cristo chega ao seu encontro em um momento em que ele estava desesperado, em um momento em que ele estava aflito, em um momento em que ele não sabia o que mais fazer. E quando Jesus Cristo chega, Jesus Cristo pede para Pedro lançar novamente as redes. Jesus Cristo submete essa vontade do Pai e de Jesus Cristo, né, do Filho, e ele fala assim: em teu nome eu lançarei novamente. E foi ali que começou o chamado do ministério de Pedro. Logo disso, do milagre que a gente conhece, a gente vai ver que Jesus Cristo fala para ele: Pedro, você não será mais pescador de peixes, mas sim de homens. E foi ali revelado, e foi ali que começou o ministério de Pedro, né? O nome dele foi mudado. E ali ele começa uma caminhada com Jesus Cristo. E essa caminhada não sempre foi uma caminhada de obediência, cheia de convicções, de uma fé talvez forte, como a gente vê hoje Pedro, né? Através dessa carta. E a gente vai ver que na vida dele vai ter vários momentos onde ele vive picos de fé, mas ao mesmo tempo a gente vai ver ele muito no chão, muito abalado pelo que ele tem feito. A gente vai ver, por exemplo, que ele, quando Jesus Cristo, e eles estavam numa tempestade, e ele estava no barco, Jesus Cristo começa a vir até eles no meio da tempestade. A gente vai ver Pedro querendo ir até Jesus Cristo e falando assim: não, eu quero ir, eu quero viver essa experiência contigo, né? E ele começa a caminhar sobre as águas, ele começa a viver algo muito sobrenatural, algo que nenhum homem praticamente no mundo fez antes. E até nos dias de hoje, talvez provavelmente nenhum homem vai conseguir fazer, mas Pedro conseguiu. E ao mesmo tempo, a gente vai ver que ele começou a afundar, que ele começou a questionar, que ele começou a ter dúvidas. E enquanto ele se afundava, Jesus Cristo pega pela mão e o traz de volta, o levanta novamente. A gente vai ver momentos onde ele fala assim para Jesus: não, Jesus Cristo, eu nunca vou te negar, eu nunca vou deixar, eu nunca vou desistir do teu evangelho, eu nunca vou deixar de estar do teu lado. E quando Jesus Cristo ele é preso pelos comandantes, pela guarda, né, e levado para poder ser sacrificado, e a multidão começa a reconhecer Pedro, e a gente vê Pedro negando Jesus Cristo. Mesmo ele falando que nunca seria negado, que ele nunca negaria Jesus Cristo, e que ele estaria do lado dele sempre, a gente vai ver Pedro negando Jesus Cristo. E logo depois disso a gente vai ver que Jesus Cristo ele é crucificado. Passam-se algumas horas, alguns dias, e Pedro volta para o lugar onde ele começou. Ele volta, ele vai para a beira da praia. E ele volta para aquilo que ele estava fazendo antigamente. Ele profundamente, talvez angustiado pela sua resposta e pelo que ele tinha feito. Mas Jesus Cristo vem ao encontro de Pedro novamente. E é incrível ver todo esse processo de Jesus Cristo querer alcançar e resgatar novamente a vida de Pedro. E insistindo mais uma vez no seu discípulo amado. E a gente vai ver que Pedro se joga novamente nos braços de Jesus Cristo. Ele volta para ele. E através de Pedro, a gente vai ver a igreja sendo estabelecida. A gente vai ver que Pedro foi o apóstolo que praticamente liderou os primeiros anos da igreja. E ele foi o discípulo de Jesus Cristo que permaneceu, estabeleceu a igreja. Ele mesmo se dedicou pela causa do evangelho. E ele deu sua vida até a morte pela pregação do evangelho. E graças a ele, a gente tem a igreja que nós temos hoje. Graças a ele, a sua missão, graças ao seu esforço, graças às palavras que ele deixou para nós, encorajando a gente a permanecer e a termos esperança, que a gente consegue ter uma fé verdadeira. O evangelho chegou nas nossas vidas e hoje nós temos esse privilégio. Hoje nós estamos aqui numa igreja
confortável, em um lugar onde nós temos liberdade, onde nós conseguimos pregar o Evangelho, onde nós conseguimos anunciar, e onde nós temos muitas comodidades. Mas queria que a gente pudesse abrir os nossos olhos nessa noite para algo que como a gente falava, o vídeo mostrava, a Brenda falava, uma realidade que muitos hoje não têm. E queria despertar os nossos corações para essa realidade. E falando sobre a vida de Pedro, eu vejo a vida de Pedro, muitas vezes, me vejo vivendo muitas vezes essa vida de Pedro. E não sei, talvez, se você consegue se ver em algum momento dos que eu relatei sobre a vida de Pedro. Talvez muitas das vezes, ou talvez hoje você se encontre no lugar de talvez ter negado Jesus Cristo, talvez estar em um lugar de afastado, longe da presença dele, talvez não tão perto, ou talvez o seu coração precisa ser novamente alcançado por ele, ou talvez você está vivendo em picos de fé, onde você tem convicções do que você acredita, ou talvez você está nesse momento de fé, mas alguma vacilada a gente deu e a gente precisa ser alcançado novamente por Deus, por Jesus Cristo. Mas independente do momento que a gente esteja, independente do lugar que a gente se encontre, a gente tem uma fé e uma esperança verdadeira que Pedro está falando para a igreja. Mesmo que uma igreja sofredora, mesmo que uma igreja que está padecendo pelo Evangelho, a gente encontra uma fé, uma esperança viva. E essa esperança viva a gente encontra simplesmente em Jesus Cristo. Quarta-feira eu falava e eu trazia uma palavra sobre a nossa vitória em Jesus Cristo. A gente não encontra nenhuma outra vitória nessa vida, além que ter a Cristo do nosso lado, vivemos uma vida de relacionamento junto com Ele. A gente vai ver que em toda a história do povo de Israel, Deus esteve muito interessado em fazer parte do povo, em habitar junto com o povo. E quando a gente tem Jesus Cristo, a gente vai ver que Jesus Cristo veio para habitar nos nossos corações e criar moradas dentro de nós. Ele veio para quebrar a estrutura, Ele veio para quebrar uma aliança que era antiga e fazer uma nova aliança. E a gente viveu isso, e a gente reviveu isso hoje através da ceia. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu trago tudo isso à memória? Por que eu falo sobre essa esperança? Por que eu falo sobre Pedro? E o que isso tem a ver com missões? Uma das coisas que me chama muita atenção do Evangelho é que a gente tem um mandamento, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo delas discípulos, né? E quando a gente pensa nisso, muitas das vezes a gente pensa em ir, né, anunciar, em falar, em ter formas, em ter esqueci a palavra, em ter técnicas, né, para poder alcançar o perdido, em ter fórmulas. Mas quando eu me deparo com o Evangelho inteiro, e quando eu vejo Jesus Cristo aqui neste mundo, e era uma das coisas que eu falava quarta-feira, a gente se encontra com uma realidade um pouco diferente da que a gente imagina. Quando a gente vai olhar para a vida de Pedro, a gente vai ver que Jesus Cristo lhe dá uma missão: agora você será pescador de homens. Mas quando a gente vê toda essa história e toda a vida de Pedro, a gente vai ver que Jesus Cristo sempre esteve mais interessado em quê? Não nos resultados que Pedro poderia dar, mas sim em Pedro entender que Jesus Cristo era o Salvador da sua vida, da sua alma. Jesus Cristo estava interessado no coração de Pedro e sempre esteve interessado no coração de Pedro. Onde que o coração de Pedro estava? Será que Pedro estava perto de Jesus Cristo? E mesmo no momento em que Jesus Cristo precisava mais de Pedro,
e Pedro não esteve, mesmo assim Jesus Cristo voltou para o encontro de Pedro. Porque Jesus Cristo é um Deus relacional, Jesus Cristo é um Deus que ama a nossa vida, Jesus Cristo é um Deus que ama o nosso coração. E o que Ele deseja, sim, que a gente pregue, sim, que a gente anuncie, mas o que Ele mais deseja é que a gente viva uma vida de obediência, uma vida de santidade e uma vida perto dEle. Para poder, a partir disso, a gente anunciar, a gente pregar, a gente cumprir o ID do Senhor. Essa é a chave do Evangelho. Por isso, e daí que vem a frase de que a gente muitas vezes não precisa falar tanto, mas sim fazer mais. A gente precisa converter os nossos corações. As mensagens de Jesus Cristo sempre foram para aqueles que eram mansos, para os que choram, para aqueles que tinham sede de justiça, para aqueles que estavam fracos, para aqueles que precisavam do Senhor no coração deles. A mensagem do Senhor foi para eles e para que eles viessem até Deus. Ele era o caminho, Ele era a verdade e Ele era a vida. E através dele, Ele chamou muito para que eles se achegassem até Ele, para que eles fossem levados diante do Pai. Essa é a verdade do Evangelho. Muitas vezes a gente está interessado em simplesmente anunciar, muitas vezes a gente está interessado em simplesmente falar e lançar. Mas a verdade do Evangelho é que Ele quer alcançar os nossos corações. Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Minha pergunta é essa: como que a sua vida está com o Evangelho hoje em dia? Como que a sua vida e o seu coração está diante dessa realidade? Como que a sua vida está diante de tudo isso que a gente está falando? Eu poderia falar sobre missões, eu poderia falar sobre o projeto que a gente tem, eu poderia trazer uma mensagem para que a gente talvez se emocionasse por aquilo que a gente vai fazer, mas uma das coisas que Deus tem colocado muito no meu coração é sobre como que nós estamos frente a toda essa realidade que a gente está vivendo. A gente muitas vezes está interessado em alcançar, e a gente pensa, quando a gente olha para missões, a gente está disposto a fazer alguma coisa, mas como que está teu coração hoje? Será que ele está sendo alcançado pela graça e pelo amor do Senhor? Será que você está vivendo uma vida conforme os mandamentos, conforme aquilo que Deus nos chamou a viver? Deus está interessado na gente. Sim, Ele está interessado naqueles que padecem na igreja perseguida, que a gente precisa fazer muito por eles. A gente precisa levantar recursos, a gente precisa dar, a gente precisa ir, a gente precisa anunciar, a gente precisa alcançá-los e fortalecê-los, mas hoje como que teu coração está? Porque esse é o primeiro passo para poder alcançar. Pedro, ele não estava apto para poder ser a pedra da igreja. Pedro não estava apto para ser aquele que ia levar a mensagem, fundar a igreja de Jesus Cristo e ser essa pedra angular. Ele não estava apto se ele não fosse alcançado por Jesus Cristo depois que ele negou 3 vezes. Ele precisava converter, Jesus Cristo precisava converter o coração de Pedro mais uma vez. Onde que você está nesse dia? Em que lugar você se encontra? Queria que a gente pudesse fechar nossos olhos neste momento um pouquinho e que a gente pudesse pensar mais uma vez e deixar com que o Espírito Santo sondasse nossos corações. Sabe, deixar com que a presença de Deus abrir o seu coração mesmo para que ela venha ao seu encontro. Mais uma vez a gente está aqui
Mais uma vez, talvez você está no culto de jovens. Mas como que está seu coração diante de tudo que você está vivendo? Será que a gente está vivendo com propósito? Será que a gente está vivendo por algo maior? Ou será que a gente está um pouquinho perdido? Será que nosso coração está um pouquinho longe? Será que o nosso coração talvez precisa ser alcançado mais uma vez? Será que você estava muito bem com o Senhor e em algum momento você não sabe o que aconteceu e você precisa ser novamente puxado pelo Senhor? Talvez você está afundando. Vamos orar e colocar o nosso coração diante do Senhor. Te convido nesse momento para que você possa estar orando e colocando mesmo, e levando essa oração de como que o seu coração está nessa noite. Sabe, Deus, Ele está aqui e Ele ouve a nossa oração. Eu gostaria de orar pela gente, eu gostaria de fazer uma oração por nós. Você pode ficar, continuar ali. Mas vamos colocar a nossa vida diante dEle. Espírito Santo, Senhor, venha ao nosso encontro, Deus. Espírito Santo de Jesus, nós te chamamos, te convidamos mais uma vez para este lugar. Pai, obrigado porque no meio de tantas coisas, no meio de uma vida talvez tão atarefada, no meio de uma vida talvez tão corrida, muitas das vezes a gente não tem esse tempo para poder pensar em como nós estamos. Ou muitas das vezes a gente pensa muito sobre por que a gente está vivendo, qual que é uma razão da nossa existência, qual que é o propósito da nossa vida. E no meio de tudo isso, e desse mundo tão turbulento, o Senhor consegue alcançar o nosso coração mais uma vez. E Deus, eu te peço para que o Senhor venha de encontro mais uma vez com os meus irmãos. Venha mais uma vez de encontro. E Deus, se alcance os nossos corações mais uma vez. Deus, eu te peço para que a tua presença mesmo venha fortalecer cada um deles e abraçar cada um de nós nessa noite. Deus, venha a converter mesmo nossos corações. Venha converter nossos corações, assim como o Senhor fez com Pedro. Talvez muitas das vezes a gente te nega, muitas das vezes a gente te rejeita, muitas das vezes a gente se afunda, porque não temos fé suficiente do que o Senhor pode fazer. Mas nós queremos reconhecer nessa noite que precisamos de Ti. Que sem o Senhor nada somos. E que nós precisamos mesmo de Ti. Mais uma vez nos nossos corações. Deus, anima nossos corações para aquilo que o Senhor tem nos convidado a fazer. Deus, revela os Teus planos para cada um de nós. Nos dá mais uma vez o sentido da nossa vida. Revela mais uma vez esse sentido que é Tu, Deus. Que é Tu, Senhor Jesus Cristo. Deus, Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por alcançar os nossos corações mais uma vez. Eu te peço para que a Tua presença nos fortaleça e a gente consiga se manter firme nisso. Consigamos nos manter firme e crendo no Senhor Jesus Cristo e naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Te peço para que nessa noite nós sejamos fortalecidos mais uma vez. Mais uma vez nos ajude durante a semana, nos ajude em toda a nossa caminhada, Deus. Nos ajude. Pai, obrigado, obrigado por tudo que o Senhor fez. E o Senhor fará no nosso meio. Amém.